Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Bancada Rural. Obrigado pela companhia, pela sua audiência nesta noite de sábado aqui conosco. Se tem uma cultura que se destacou agora em 2016, com certeza foi o milho. O grão atingiu patamares recordes no mercado interno, nos portos, e a saca, que já custou menos de 20, chegou à casa dos R$60. E neste ano, entre o início de janeiro e o início agora de novembro, a saca não custou menos de R$40. Agora, por que o grão chegou a este preço, a este patamar? Por que faltou milho no mercado? A cadeia produtiva pediu e o governo precisou se mexer e liberar a importação do cereal para conter os preços e aliviar um pouco a falta de estoque. E o setor mais prejudicado foi a pecuária. O principal insumo da atividade subiu de preço e pecuaristas tiveram que buscar alternativas para alimentar o gado, suínos e aves. Resultado? Custo de produção nas alturas e queda na rentabilidade. Aí o Brasil ficou sem milho este ano e para 2017, hein? Será que esse cenário pode se repetir? Vai ser o mesmo? A cadeia produtiva está se preparando para ter estoques nesta safra? E qual vai ser a tendência dos preços daqui para frente, hein? As respostas a partir de agora no Bancada Rural de hoje, que está apenas começando. Quem participa conosco do programa é o vice-presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Glauber Silveira, direto de Cuiabá. No Canal Rural em Porto Alegre está o vice-presidente de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, Ricardo Santin. E também de Porto Alegre, mas pela internet conosco, o consultor de mercado Carlos Cogo. E aqui em São Paulo, o nosso comentarista, colega de Canal Rural, Miguel Daúde. E a você, obrigado novamente pela sua audiência aqui conosco nesta noite de sábado, para a gente falar deste tema que é muito importante para a cadeia. E, claro, tentar responder todas aquelas perguntas que há pouco a gente deixava aqui no ar. Vou começar conversando com o Glauber, agradecendo inclusive a sua participação. Glauber, você que, além de ser o vice-presidente da Abramilho, é também meu colega, né, apresentador aqui no Canal Rural. Eu queria saber o seguinte, sem dúvida a gente sabe que o milho foi a cultura de 2016 que sofreu muito, né, essa crise de 2016. Vamos pegar um tripé? Vou falar aqui da questão dos estoques, né, falta de estoques, dos preços altos e da falta de oferta. Desses três, qual você destacaria? E por quê, hein? Boa noite. Boa noite, Daúde. Eu acredito que, na verdade, as três coisas foram uma soma de fatores, né? Uma coisa foi influenciando a outra. É o que a gente tem identificado no Brasil. Até estava estudando a questão da composição do milho no sul do Brasil. Ele produz em torno de 26 milhões de toneladas e tem o consumo de 28. Quer dizer, na verdade, o que falta para Santa Catarina ali, naquela região no sul do Brasil, são 2 milhões de toneladas. Então, se você for ver, não é nem nada muito complicado, imaginando que no caso do Mato Grosso você tem uma sobra muito grande, mesmo num ano como esse você tem mais de 10 milhões de toneladas sempre sobrando, tem anos que já sobrou 20 milhões de toneladas. Então o grande problema é a questão de mercado, de comercialização, ou seja, o time, né? O produtor vende o milho, o produtor ele quer garantir o milho, ele vende esse milho antecipadamente. Eu como produtor não vou plantar milho ficar aberto. Antigamente a gente fazia isso, plantava milho, não tinha para quem vender, não tinha mercado futuro, não tinha mercado a termo, ou seja, não tinha o mesmo mercado com as trades de uma certa forma. Hoje já tem. Então, o produtor que ele vai plantar milho, antes mesmo dele plantar o milho, ele já está fechando o contrato, vendendo pelo menos 70% daquilo que ele espera produzir. O ano passado o produtor teve até um grande problema, ele vendeu 70% e acabou colhendo 60%. Aí faltou milho até dos compromissos que ele tinha no mercado de venda futura, que é o milho que vai para o mercado internacional. Então esse é o grande problema, quer dizer, milho tem, todo ano tem, sobra milho no Brasil. Nós produzimos muito mais do que consumimos. A questão só é você também, o produtor quer garantir a venda. No caso, o que está acontecendo é muitas vezes o comprador ele tem que garantir a compra. Agora a gente já está vendo isso mudar. Para esse cenário, para esse ano, eu vi conversando ali no Paraná, tive essa semana no Paraná conversando com produtores e eles já, pela primeira vez, eles começaram a vender para o mercado
contrato futuro para o mercado interno. Interessante isso aí. Tá certo, Glauber. Bom, daqui a pouco a gente vai falar com o Santinho, também com o Kogo, a respeito deste assunto, né, para trazer outros cenários, obviamente, para o milho. O Miguel Daoud, é uma questão, né, de oferta, de demanda, que a gente está vendo aí que safra a safra vem mudando essa relação. E da comercialização, da produtividade, entre outros assuntos. Onde você resume, na verdade, esse assunto, já que a gente está nessa questão de estoques, né, de oferta e de preços? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, foi uma série de fatores coincidentes que levaram a essa situação. O primeiro deles foi que a nossa moeda se desvalorizou, o nosso milho se tornou mais barato e nós, então, passamos a exportar mais milhos. Esse foi um dos fatores. Outro fator foi a questão do clima, que também diminuiu a nossa produção de milho e, portanto, o milho passou a ficar mais caro. Eu concordo com o Glauber que a gente diz o seguinte, olha, não que não tinha milho, milho tinha, o que não tinha era preço, né, viável para a produção de suínos e aves e bovinos. Outro fator foi essa dificuldade, né, que o Brasil tem de fazer uma administração e um planejamento da sua produção. Então, acho que foram fatores coincidentes que culminaram neste cenário. Agora, isso tende a se normalizar daqui para frente. Inclusive, o preço para os produtores de suínos e frangos já começam a se adequar e o preço internamente já começa a se igualar ao mercado externo. Tá certo. Ricardo Santin, vamos falar com você que é vice-presidente de mercado aí da BPA. A questão é que a gente acabou de falar também que teve um em especial, né, produtor nesse país com relação à falta do milho e os preços altos em contrapartida, que foi também prejudicado, se não o maior prejudicado, que foi o pecuarista. Você diria que ele foi o mais prejudicado, sim, e por quê? E mais, pegou ele, produtor, pecuarista de calças curtas? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Daoud, Glauber e Kogo. É um prazer falar com vocês aqui. De fato, o nosso produtor foi quem mais sofreu em todo esse processo. Como o Glauber falou, não faltou milho. O estoque de passagem no ano passado era de 5 milhões de toneladas, esse ano vai ser superior. E a gente tem que separar um pouco do bom produtor daquele que também fez um pouco de especulação exagerada nesse processo. Vendo com que as indústrias não tinham tanto estoque, alguns produtores e alguns também que fazem venda, comercializadores, eles seguraram a venda para causar uma falsa sensação de falta de milho. Não faltou, mas não tinha oferta tão pouco suficiente para que fosse atendido. Isso fez com que, de uma maneira inusitada, o milho no Brasil pagasse prêmio tanto por Chicago, como também pelo próprio Porto. Então, o nosso milho ficou mais caro de todos os nossos concorrentes no mundo inteiro. E a gente sabe que agora essa nova safra está sendo boa, não vai se repetir essa situação esse ano. Tá certo. Bom, Carlos Kogo, a gente tem pouco tempo para encerrar já, na verdade, esse nosso primeiro bloco, mas a gente sabe, e você mais do que nunca, né, porque acompanha e participa aqui conosco no Canal Rural, a gente vem dioturnamente, eu diria aqui, divulgando os preços para o produtor de todo o país. E aí, lá no mês de maio e junho, esses valores, esses patamares foram os mais altos. E a cada dia uma novidade. O mercado acabou também sendo surpreendido com essas altas ou já era esperado e trabalhava naquele momento com cautela? Boa noite. Boa noite a todos. Não, o mercado foi surpreendido sim, com certeza. Realmente todos os que me antecederam fizeram uma boa avaliação do desenrolar dos fatos, mas voltando só um pouquinho atrás, um detalhe importantíssimo, antes da questão do estoque de passagem, de outubro de 2015 a fevereiro de 2016, um espaço muito curto de tempo, nós exportamos 26,4 milhões de toneladas de milho, um volume extremamente alto. Na sequência disso, a safra de verão desse ano teve uma quebra de 14% em função de redução de área e de problemas climáticos. E depois, na sequência, após a safra de verão, uma quebra, então, da ordem de 30%
na segunda safra foi o desfecho para manter os preços elevados. Foi aquela combinação comentada pelo Daoud e pelo Santin, de dólar extremamente alto, exportações fortes no final do ano, e a especulação acabou também colaborando para tal, e o grande prejudicado, sem dúvida, foram os segmentos de consumo, a avicultura, a suinocultura e as pecuárias de leite de corte. Tá certo. Esse é o nosso primeiro bloco ainda aqui no Bancada Rural. Para você que chegou agora, a gente está falando do mercado milho, então a gente vai para um breve intervalo. Na sequência a gente volta com esse time de especialistas para trazer muito mais assuntos e detalhes para você que nos acompanha nesta noite de sábado. Continue aqui no Bancada Rural. Voltamos já já. De volta com o Bancada Rural, e o assunto de hoje é o mercado do milho. E a expectativa é de que esta safra seja 26% maior. É isso que a gente vai dar uma olhadinha agora nos números de produção. Esses dados são da Conab e a projeção é da Vedequim Consultoria, do comentarista aqui do Canal Rural, Ivan Vedequim. Então, Miguel Daoud, me ajuda aqui, Vedequim. O Ivan Vedequim está falando da gente, viu, Daoud? Tá. Ele deve estar falando mal. E mal, absolutamente. Ele só fala bem quando ele está aqui com a gente no bancada, né? Exatamente. Ô, Daoud, vamos lá. 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, Nós 2017. temos a primeira e segunda safra, né? 2015, 2014, tivemos 30 milhões. Segunda safra, 54, um total de 84. Depois, 2015, que foi um ano mais complicado, né? Baixou teve uma 66. Perda, né, significativa, principalmente na segunda safra. Foi para 66 milhões. E na 16, 17? Na 16, 17 tem um acréscimo aí de 26%, a previsão de 83,9%. Claro. Isso é uma projeção, né, de 26%. E aí, Kogo? Considerando que nós consumimos em torno de 56 milhões de toneladas, né? Vamos exportar, acho que uns 17. Esses dados o Carlos Kogo tem ele tem, aliás, um número, se não parecido, uma leitura talvez muito próxima ou mesmo diferente que ele possa explicar a partir de agora aqui para a gente. Hein, Kogo, esse número de 26% aí de alta é um número que a consultoria de vocês também trabalham? Perfeitamente. Estamos trabalhando com uma projeção de 85,2 milhões de toneladas para 2016 e 2017. 28,6 milhões na primeira safra e 56,6 milhões na segunda safra, um consumo de 55,5 milhões. Terminaríamos o ano com quase 12 milhões de toneladas de estoque final, caso consigamos exportar 25 milhões e meio de toneladas, que é a média que exportamos nos últimos 3 anos bons. Lembrando que esse ano nós provavelmente não vamos chegar a exportar nem 18 milhões de toneladas. Kogo, dado o ritmo aí, né, de exportação. Claro. Kogo, a sua consultoria está prevendo algum problema de clima para essa safra? Não, absolutamente. Não. Inclusive, muito recentemente, estivemos num seminário junto com a Somar Meteorologia, que também presta aí serviços para diversas consultorias no país, e o cenário traçado foi muito bom. O calendário da soja está dentro do esperado, isso vai permitir o plantio da segunda safra também dentro da janela ideal. Então, esse laninha fraco realmente não traz grandes ameaças, algum risco de alguma estiagem localizada no sul, alguma geada também precoce, mas realmente o cenário traçado pela Somar é de um clima favorável para as 2 safras de milho. A gente tem visto também no Paraná problema de seca, isso não vai prejudicar? Não, provavelmente não. Realmente, o relato que vem do campo é que as lavouras de verão estão em ótima situação e o clima para a segunda safra promete ser bastante favorável. Perfeito. Aí, Santinho, já que a gente está falando de um clima favorável, de um laninha configurado, né, mas dentro de uma normalidade, trazendo aí boa produtividade, inclusive, se esse número se concretizar de 26%, traz algum alívio temporário, nem que seja para a pecuária, na sua opinião, para a suinocultura e, obviamente, também para a avicultura? Sem dúvida traz, nós já vemos isso, estamos enfrentando esse alívio, vendo esse alívio agora, nesses momentos de produção. A oferta de milho, e essa oferta que o Kogo acabou de relatar maior, ela ainda vem agora com as empresas já importaram mais de 2 milhões de toneladas. Nós temos o canal
de importação dos Estados Unidos, que vai manter o equilíbrio, mas afora esses números específicos, é importante dizer que a gente desse período tenha que tirar uma lição. Produtor de milho e produtor de carne tem que estar mais próximo. O presidente Turra, junto com o secretário Neri, fizeram uma reunião, a Abramilho teve lá, o Bortoloso, acho que não sei se o Glauber estava lá, buscando a gente construir novos instrumentos para ter mais parceria e sim trabalharmos cada vez mais próximos, produção de carnes e produção de milho. Santini. Nós não vivemos sem... Exato. Santim, Sim? a gente sabe que a Argentina vai aumentar muito a produção, né? A Argentina, Estados Unidos, o Brasil, como o Kogo colocou. Você tem uma previsão dos preços no mercado interno? Não, nós não estamos fazendo ainda previsão de mercado interno especificamente, para que a gente fazia essa previsão ano passado, teve episódio climático que acabou invertendo tudo e aí você subiu de um preço médio de 27,30 para 60, mais que 60 reais. Mas hoje sim a gente tem certeza que recuperou a competitividade contra os nossos concorrentes internacionais quando o milho começou a baixar, já o que está acontecendo hoje, e a gente acha que com essa previsão de safra a gente deve ter um preço um pouco mais baixo ainda do que está hoje no mercado. Claro. Glauber, a gente sabe que o clima, né, Miguel Daúde, para dar susto não paga imposto, né? Tem aprontado algumas ultimamente, né? A gente que acompanha aqui diariamente, principalmente com a Priscila Paiva, em todos os momentos do Canal Rural. O detalhe é, como é que está a condição da lavoura neste momento, aí no Centro-Oeste, no Mato Grosso especificamente? Lá no Horizonte tem uma preocupação aí por parte de vocês, não? Tem sim. A lavoura, de uma certa forma, ela não é a melhor safra que a gente tem. Nós tivemos problemas de germinação, a gente tem chuvas que não foram gerais, por exemplo. Algumas regiões choveram mais, outras menos. Então, a safra de soja, como diz, falando mais de soja aqui do Mato Grosso em si, ela tá boa, mas não é a melhor safra como a gente já teve há alguns anos, né? Agora, eu também, com relação ao milho, eu acredito que a gente não vai ser esse crescimento todo não, porque tem alguns fatores que podem estar interferindo e vão interferir, que é o caso de tecnologia em virtude do caixa do produtor. O produtor está fazendo uma safra de milho com um pouco menos de tecnologia, e isso deve afetar também um pouco o crescimento. E a segunda safra, é importante lembrar que ela é maior do que a primeira, e a gente tem uns cenários assim de clima não está tão positivo. Realmente é preocupante o clima. Glauber, você coloca que está havendo menos investimentos. Então você prevê uma queda no total de produção e uma queda na produtividade. Eu acredito no caso do tamanho da área, eu acredito que possa, de repente, no último momento, até reduzir em virtude da falta de crédito e o produtor não conseguir fazer tudo aquilo que ele espera fazer, como fez em anos anteriores. Você pode ter uma diminuição de expectativa de plantio. Mas eu vejo também uma diminuição na questão da produtividade em virtude de tecnologia. O produtor está bastante apertado, principalmente nessa região centro-oeste, ele está fazendo assim na raça a coisa. Agora, Kogo, eu vou transferir para você uma pergunta que o Daúde, na verdade, fez para o Ricardo Santin, que é a questão do preço no mercado interno. Aí o Ricardo disse que ano passado já fez essa estimativa, esse ano ainda não, mas essa bola eu estou chutando para você cabecear aí. Eu queria que você levasse números aqui para o nosso telespectador. Dá para dizer alguma coisa, não? Dá, sim, com certeza, como a gente sempre faz em todos os programas do Canal Rural. Primeiro, acho que é muito importante ressaltar uma coisa que foi dita por todos. Nós ficamos com o milho mais caro do mundo durante 2016. Né? Só para ter uma ideia, no mês de agosto, o milho brasileiro, comparando Brasil e Golfo dos Estados Unidos, ficou R$20 por saca acima do preço de exportação dos Estados Unidos. Então, praticamente, isso levou a todas aquelas operações de washout, que é a devolução desse produto ser exportado para o mercado interno. Isso colaborou com uma grande redução do ritmo de exportações. Exportamos muito pouco nos últimos meses, e o que vai gerar um estoque de passagem maior. Então, independentemente da produtividade ser um pouco realmente mais afetada no ano que vem por redução de investimentos,
nós vamos ter uma oferta com certeza maior e um excedente maior. Preços reais deflacionados do milho, historicamente, na última década, eles estão na casa dos R$30 base Paraná, e é mais ou menos essa linha de preço que a gente espera, considerando uma paridade de exportação às cotações atuais em Chicago. Nós temos que exportar entre R$33 e R$34 no Porto de Paranaguá, o que daria um preço ao produtor no interior do Paraná de R$28 a R$29, e na segunda safra de Mato Grosso, no topo do Mato Grosso, médio norte, daria uma equivalência em torno de R$17 a R$18, então as propostas estão sendo feitas hoje para negócio antecipado. Então, estamos falando de níveis de preço muito mais baixos do que em 2016. Absolutamente. Mas na realidade o pessoal do Mato Grosso vendeu o milho a 17, né, quando ele chegou a 60. Só uma colocação. A gente está tendo aí um problema no câmbio, quer dizer, uma desvalorização do real, e isso pode favorecer a exportação de milho. Você acha que isso pode provocar uma alteração desses preços que você coloca? Pode. Boa pergunta, como sempre, meu amigo, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje estamos aqui olhando agora a tela, 3,48 praticamente, né? No câmbio à vista, e isso pode alterar à medida que o nosso milho vai ficar mais barato em dólar no porto e ganhar competitividade em relação aos nossos competidores. Lembrando que em 2017 nós vamos ter de volta um competidor de peso no mercado global, que é a Argentina, com safra de 37 milhões de toneladas e potencial para exportar 25 milhões, ou seja, praticamente o mesmo volume que o Brasil teria que exportar, para exportar. Então, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia, todos grandes exportadores disputando os mesmos mercados, vai ser uma guerra bastante forte. Tá certo. A gente precisa ir para o intervalo, Kogo. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para você pensar para o segundo bloco, que eu sei que você responderia na hora aqui para a gente, que é a questão, já que você citou 2017 e o Miguel Daoud do dólar, eu lembrei de Donald Trump, que assumiu no dia 20 de janeiro, né? Será que efeito terá no nosso país aqui, principalmente no nosso mercado, a partir da posse do novo presidente americano? Será que terá? Não sei. Vamos ver o que o Kogo e os nossos convidados trazem aqui para a gente. Continue aqui no Bancada Rural. Voltamos já já. De volta com o Bancada Rural, nós estamos falando do mercado do milho, com a sua participação aí do outro lado, com a participação de especialistas, nossos convidados, com Miguel Daoud aqui comigo, como sempre, no estúdio do Bancada Rural aos sábados à noite. E a gente falou agora há pouco, né, sobre o efeito Trump. O Daoud trouxe o efeito dólar, né, a gente falou de exportação e a gente não pode esquecer que, na verdade, vai assumir alguém que tem uma rejeição muito grande também nos Estados Unidos, mesmo sendo o vencedor por lá, porque foi o colégio eleitoral que o elegeu, né? Miguel Daoud não foram, obviamente, a maioria dos americanos. Ele teve menos votos. Teve até menos votos do que a Hillary, claro. E o detalhe é que agora vem aí uma avalanche de interrogação na cabeça dos americanos, dos brasileiros, dos chineses, enfim, do mundo inteiro. Já está, né, vindo com a formação da equipe econômica. E a equipe econômica, né, quer dizer... Econômica, ou seja, a equipe do governo. Apesar de ter, né, Daoud, a gente sabe disso, um Congresso mais duro, não é tão maleável e apunhala o povo pelas costas como é o nosso, que a gente viu recentemente nessa semana, né? É um Congresso americano, é sempre um pouco mais independente, mas, Kogo, a gente sabe que reflexos podemos sofrer, obviamente, né? Principalmente daquela cabeleira loira lá do Trump, né? Vai saber o que pode vir daqui para frente. O que você acha? Pode vir surpresas positivas ou negativas? E por quê? Eu creio que podem vir surpresas positivas. Eu, inclusive, na última palestra, brinquei com o pessoal que estava na plateia, dizendo o seguinte: parece que uma caravana de agricultores brasileiros foram ajudar na eleição do Trump, né? À medida que, se ele realmente fizer o que está prometendo, valorização do dólar, elevação de taxas de juros, ele vai tornar as commodities agrícolas norte-americanas caras, pode haver uma elevação do câmbio no Brasil, e isso pode, evidentemente, elevar a paridade de exportação no porto e dar uma sustentação para a alta dos preços internos. Realmente, retirar a competitividade do milho norte-americano, as cotações atuais, fazendo um exemplo bem prático para todos, com a cotação atual FOB-Golf e os preços futuros do milho para o primeiro semestre do ano que vem, por exemplo, nós levaríamos o preço no porto dos atuais 33, 34 para a faixa de 37
a R$ 38,00 por saca. Ou seja, então já são R$ 4 ou R$ 5,00 a mais de paridade de exportação. Então, o efeito Trump realmente, fora todo o resto das questões colocadas por ele, sair da parceria Transpacífico, criar problemas em relação ao mercado chinês, tudo isso só pode abrir possibilidades interessantes para o mercado brasileiro, não só de milho, mas também, especialmente no caso das proteínas. Como? O Trump foi eleito nos estados produtores com uma boa votação, né? E os Estados Unidos têm essa estratégia que ele sempre adota, de que quando a safra é muito grande, ele esteriliza parte da safra de soja fazendo etanol, fazendo biodiesel, e de milho fazendo etanol. Você acha que ele pode adotar, né, como já se aumentou a produção, para tentar favorecer o produtor americano? Porque ele não vai deixar o produtor na mão. De fato, eu concordo. Quem elegeu o Trump foi o meio oeste americano, foi o núcleo produtor do Corn Belt, onde tem a grande gama de produtores de usinas de biodiesel e usinas de etanol. Porém, realmente, ele recentemente tem repetido que vai rever a política de biocombustíveis dos Estados Unidos. Lembrando que a demanda de etanol feito de milho nos Estados Unidos, ela está praticamente estagnada há 5 anos. E agora, recentemente, ainda na era Obama, a agência ambiental já prometeu um aumento na mistura de etanol na gasolina para 2017, mas ele pode chegar e simplesmente rever tudo isso. Tá certo. Eu não acredito que ele venha tentar prejudicar realmente quem o elegeu. Mas as políticas que ele está prometendo são contrárias. E indiretamente nós seremos beneficiados. Com certeza, concordo. Até porque ele quer dobrar, né, a competitividade americana, acabar ou pelo menos diminuir bastante o desemprego por lá, enfim, fazer a taxa de crescimento, né, americana subir a passos mais largos, Miguel Daoud. Agora, Santin, já que a gente fala de dólar, né, nesse exato momento vem o outro lado da moeda, que é a questão dos insumos. Né, o produtor precisa também comprar e esse insumo ele é dolarizado, na verdade. Tem expectativa de redução de preços e fique à vontade se você quiser também comentar essa questão do Trump aí no efeito da nossa economia especificamente. Bem, nós vamos também, no caso das proteínas animais, vamos ter talvez um efeito positivo com o Trump em alguns mercados em que os Estados Unidos são concorrentes do Brasil e esse endurecimento geral acaba fazendo com que países procurem outros parceiros, fortalecendo, por exemplo, a relação com o Brasil. Com relação ao milho, e aí o dólar, falando nisso, essa paridade Porto, que houve um descolamento durante esse ano de 2016, pagando prêmio sobre o preço do Porto, eu acho que esse ano não pode acontecer. Mas aí é algo que eu falei até para o secretário Neri da SPA, do MAPA, que tem que se fazer. Tem que se acompanhar a venda futura, como faz os Estados Unidos e outros países, de milho e de outros cereais, para que a indústria também saiba. Nós somos exportadores e nós jamais pediremos para não exportar o milho, mas é importante que esteja aberto também exportar e importar, porque não pode também, como você falou, Márcio, nós pagarmos o milho mais caro do mundo. O Brasil, com excedente de produção de milho, sendo o grande produtor de proteína animal, tendo o milho mais caro de todos os lugares do planeta. É importante que nós possamos fazer, como estamos fazendo agora, buscar milho na Argentina, no Paraguai, quase 2 milhões já foram comprados e estamos acertando a compra de milho dos Estados Unidos, para que haja paridade e condições de igualdade de produção. Tá certo. Márcio, eu queria fazer uma pergunta para o Glauber. Glauber, diante desse cenário que nós estamos vendo, você como um ferrenho defensor do produtor, o que você recomenda nesse momento para o produtor? Porque ainda, apesar de nós termos aí uma possibilidade de estabilidade, nós podemos ter aí um mercado muito turbulento em 2017. Olha, é difícil recomendar mercado para produtor, né? Mas o que a gente sempre fala é para o produtor se precaver, né? Assim como o comprador também tem que buscar garantir ter, no caso, o milho para a sua produção, nós recomendamos sempre para o produtor ele buscar as oportunidades. A gente vai ter boas oportunidades, eu acredito que também que no caso do Trump ele vai trazer benefícios muito positivos para o produtor brasileiro, principalmente com relação ao câmbio. Isso vai fazer com que a gente tenha um preço em reais muito interessante, e no caso do milho isso é bom, né? A gente vai ter preços
positivos. E até o projeto que a gente lançou agora, junto com o Canal Rural, a ProSoja, Abramilho, o Mais Milho, né, que dia 9 a gente vai ter aqui em Cuiabá o lançamento. Nós vamos estar discutindo isso, novos instrumentos de mercado para que a gente possa, o produtor de milho possa ter um preço razoável, um preço interessante, com lucratividade, e que também o comprador de milho, o consumidor, ele também tenha a garantia do produto a preços justos, que sejam bons. Claro. Não dá para a gente também vender milho muito barato e nem o consumidor comprar o milho mais caro do mundo. Ô Glauber, só quero fazer uma colocação. Eu acompanho muito bem o mercado de derivativos na BMF. Esse mercado está definhando. Boi gordo provavelmente pode deixar de existir, porque não tem, os negócios estão diminuindo muito. Soja, milho também, você tem aí uma dificuldade muito grande, mesmo porque também no mercado de opções o produtor tem dificuldade de se cadastrar por questão de crédito, por uma série de problemas, por questão cultural. Esse congresso que vocês vão fazer, que vai ocorrer, né, que nós vamos fazer... Fórum Mais Milho. Fórum Mais Milho, ele vai focar a necessidade didática do produtor em se pegar nisso, não só o produtor, como o comprador. Sem dúvida, o objetivo básico é isso. Nós fizemos um cálculo, para você ter ideia, com aquilo que foi gasto com o PEPRO, né, para garantir o preço mínimo para o produtor. Se tivesse o governo subvencionado, no caso, a opção, ele gastaria metade desse recurso. Então, daria tanto para subvencionar todo o milho, no caso, que sobra do Mato Grosso, como daria também para subvencionar, por exemplo, toda a compra que estaria faltando, por exemplo, o produtor, no caso do sul e sudeste do Brasil. Então, o que a gente precisa fazer é ter o instrumento e ter a política de facilidade, facilitar que o produtor tenha acesso a essa política. O produtor, infelizmente, ele tem dificuldade, então precisamos facilitar. Tá certo. A gente vai falar sobre o Mais Milho logo na abertura do próximo bloco. Glauber e demais convidados, Miguel Daúde, você de casa também, para que você possa entender melhor como vai funcionar, como é que você também pode participar. Então, não saia daí, o Bancada volta já já. De volta, e como passou rápido, hein? Já estamos no último bloco do Bancada Rural deste sábado. Como a gente havia prometido, vai ficar aqui todos os detalhes para você participar deste novo evento aqui do Canal Rural, que vai trazer muita discussão, sem dúvida nenhuma, e muita informação para você, porque na próxima semana, já na quarta-feira, será realizado o Fórum Mais Milho e ainda dá sim tempo de você participar. Veja como é fácil fazer a inscrição. Vem aí o primeiro fórum do projeto Mais Milho. O encontro vai ser em Cuiabá, Mato Grosso, no Centro de Eventos do Pantanal, no dia 9 de dezembro. As inscrições já estão abertas no site. Se você quer saber mais sobre comercialização, produtividade e novas tecnologias para esta safra, não perca tempo. Entra lá e garanta já a sua presença. Então não esqueça, a programação completa do fórum está no site maismilho.com.br. Está aqui na tela, maismilho.com.br. A gente aguarda a sua participação, faça lá também a sua inscrição. Glauber, eu vou voltar novamente com você explicando para a gente, direto de Cuiabá. Há pouco tempo você declarou no Mercado e Companhia que a escassez de milho ela tem solução. Explica um pouquinho mais para a gente, melhor, para quem não assistiu e agora com um pouquinho mais de tempo. O que a gente disse com relação a essa escassez de milho é porque sobra milho, né? Então, é até um absurdo a gente imaginar que num ano ruim que a gente produz 20 milhões de toneladas a mais quase que a gente consome. Então, não tem como se dizer assim que falta milho. Então, o que nós queremos fazer instrumentos, ou aproximar, isso que o Santi falou, né? A gente procurar estreitar a relação do consumidor com o vendedor do milho. Então, deixa eu te fazer. O produtor do Mato Grosso, ele não quer ficar com essa imagem que parece que ele está exportando milho. Não, nós queremos vender o milho para quem quer comprar. Agora, nós não podemos ficar esperando, né, que o comprador compre na hora que ele quiser. É preciso ter um instrumento que garanta isso. Então, é isso que nós vamos estar fazendo. Instrumentos
de comercialização, né, de garantia de entrega e de garantia de pagamento. Claro. Também lançar um instrumento na BMF que é o mercado de opção, que é importante para os dois, tanto para o vendedor quanto para o consumidor. Essa é uma boa notícia. Agora, o detalhe é que a gente sabe que quando o governo acaba intervindo no mercado, né, tentando ajudar, essa ajuda geralmente ela chega tarde e muitas vezes insuficiente. Né? E você que acompanha muito bem essa questão política em Brasília, né? Principalmente com o seu direto ao ponto, com a sua ligação aí específica junto aos parlamentares e ao mapa especificamente, você diria que agora será a hora, né? Vamos pensar em futuro, né? Daqui para frente, de que o governo pode agir com mais rapidez, com mais agilidade na hora que é necessário, na hora que precisa, e não correr atrás do rabo do cachorro, né? Porque vai rodar em círculo e aí a ajuda vai ser insuficiente, né? Olha, eu não vejo nada tão fácil, né? Apesar do ministro Blairo Maggi, ele ser uma pessoa que entende e ele é ativo, e ele atende às nossas demandas de uma certa forma, tanto que ele vai estar no fórum, esse fórum do Mais Milho, é muito importante que tenha o primeiro bloco que vai estar com o ministro, vai ter também o presidente da América do Sul, da Cargill, o Paulo, vai estar aqui, vai ter também o diretor de compras da JBS. A gente queria que o Santin estivesse aqui, infelizmente ele não vai poder estar, mas a gente quer fazer isso, alertar o governo, mostrar para o governo que ele pode, com instrumentos de opção e também com instrumentos que possam garantir, né, a relação de compra e venda entre o consumidor e vendedor, a gente possa melhorar isso, que o governo não tenha que intervir tanto. O governo simplesmente dê instrumentos para que isso possa acontecer. Ô Santin, é o Miguel. Eu queria, dentro dessa linha que o Glauber está colocando, eu queria te fazer uma pergunta. Como logo no início do programa se falou que Rio Grande do Sul produz, o Sul, né, 26 milhões de toneladas e consome 28, né? E a gente, na fala do Glauber, a gente percebe o seguinte, que tem milho, mas o milho está caro, porque é uma questão de logística. A maior parte do milho é produzido no centro-oeste brasileiro, não é verdade? E que só para transportar para as áreas de consumo é o dobro do preço, às vezes chega a ser até mais que o dobro. Você acha que o mercado de derivativos de opção, ele resolve essa questão de logística ou não? Bem, não dá para colocar só numa situação, são vários pontos. Acho que eu quero pegar o gancho do Glauber e repetir. Parceiros na produção de milho tem que ser o produtor e a indústria. Não dá para repetir de novo a indústria perdendo rentabilidade, o produtor não fazendo dinheiro e um processo especulativo jogando o preço nos mais altos do mundo. Esses contratos de derivativos são instrumentos que têm que ser aperfeiçoados, porque o produtor de carne também, ele não pode comprar o risco climático. Então tem que ter o governo com uma mão forte ajudando a construir a garantia de entrega, mesmo que tenha episódios climáticos, e fazendo com que a gente dê estabilidade. Cada vez mais nós vemos agora produtores de carne andando à frente, inclusive do governo, e fazendo contratos individuais, particulares, com produtores, grandes produtores próximos às suas plantas de produção de carne, para que isso seja um fornecimento garantido. No ano passado, neste ano de 2016, quem tinha esse tipo de trabalho conseguiu sobreviver melhor. E é isso que a gente quer construir junto com o produtor de milho. Perfeito. Uma parceria cada vez mais sólida. Márcio, Rapidamente para a gente encerrar. se você me permite, eu queria perguntar para o Kogo. Kogo, o que você acha disso, Kogo? Você como um especialista no assunto e companheiro nosso aqui no Canal Rural. É um tema extremamente interessante. Eu vou ser muito objetivo, como eu sempre sou. O mercado de derivativos não resolve o problema da questão logística que é grave no Brasil. Foi muito bem falado por todos, pelo Glauber. Uma coisa, o Brasil é um exportador recente de milho. Até 2000, o Brasil era importador de milho. De lá para cá, foram grandes excedentes, até chegar em 2015 com 40 milhões de toneladas de excedentes de milho no Brasil. Não falta milho no Brasil. O que os derivativos podem, de fato, fazer é proteger contra a volatilidade e oscilação de preço. Mas a questão de logística, não. Isso requer investimentos, coisa que
o Brasil ainda está carecendo em todas as grandes regiões produtoras, como foi dito, 66% da segunda safra de milho está concentrada nos estados do Centro-Oeste, distante das zonas deficitárias de consumo, que são o Nordeste do Brasil e o Sul. Então não falta milho, derivativo não resolve sozinho a questão, mas ajuda. Claro, e quantas vezes a gente acabou, né, não vendo o Miguel Daúde em safras passadas, né, não dá mais para chamar de safrinha nessa segunda safra de milho, o grão a céu aberto lá no Mato Grosso, porque nem lugar tinha para guardar. Kogo, muito obrigado pela sua participação, nosso tempo está acabando. Até uma próxima oportunidade. Em breve vamos vê-lo novamente aqui no Canal Rural. Obrigado, hein? Boa noite para você. Também. Boa noite a todos. Um abraço, obrigado. Vamos falar com o Ricardo Santin também, já nos despedindo. Ricardo, agradecendo a sua participação conosco aqui no Bancada de hoje. Em 30 segundos você consegue fazer aí um panorama para a avicultura, para a suinocultura, para a pecuária, né? A questão de estoques, principalmente, se será suficiente. E o meu muito obrigado também pela sua participação. Bem, obrigado, Márcio e Daúde, estar nessa oportunidade. Nós vamos ter um ano agora de 2017 positivo, tanto para a avicultura como para a suinocultura, aumentando as suas produções em níveis razoáveis e sustentáveis, e com essa queda do preço do milho, que a gente já está experimentando e que será ainda maior quando entrar toda a safra, conforme a gente viu aqui, nós vamos ter um equilíbrio de produção, ganho de competitividade e melhora na rentabilidade de todo o setor, inclusive, como falei, com parceria com os bons produtores e sem permitir processos especulativos que distorcem a cadeia. Eu quero agradecer mais uma vez e dar uma boa noite a todos os nossos espectadores. Muito obrigado. Obrigado você, Ricardo Santin, falando conosco, vice-presidente de mercados da BPA. Glauber, tenho mais 30 segundos para você também, obrigado. A gente se vê logo aqui na programação do Canal Rural e logo mais, já na semana que vem, aí no Fórum Mais Milho. Hein? Um grande abraço para você, obrigado e você tem mais 30 segundos, por favor. Eu quero aproveitar esses 30 segundos para convidar, para a gente continuar essa discussão do dia 9, então todo mundo pode acompanhar através aqui do Canal Rural, onde nós vamos estar aprofundando nessas questões, lembrando que no sul do Brasil só falta 2 milhões de toneladas, quer dizer, é pouco que falta perto do tanto que sobra de milho do Mato Grosso ou do Centro-Oeste, então vamos aprofundar essa discussão no Mais Milho, dia 9, por favor, acompanhe aqui no Canal Rural e você pode ter maior conhecimento daquilo que é importante para você. Bacana, estaremos todos ligados. Obrigado, Glauber, mais uma vez. Até uma próxima. Boa noite. E também aos nossos telespectadores aí do Mato Grosso de Cuiabá. Obrigado, Daúde. Acabou nosso tempo. Eu que agradeço. Vamos até, e eu também agradeço. O Daúde, como sempre, né, eficiente aqui na participação e nas perguntas, né, nos comentários. Obrigado a você também aí do outro lado por estar conosco neste Bancada na noite deste sábado. Que seu finalzinho seja bastante bacana, né? Seu finalzinho de dia, seu domingo seja melhor ainda e que a sua semana seja bastante produtiva. Até o próximo Bancada Rural e não esqueça de entrar lá no canalrural.com.br para você rever este Bancada. Até a próxima.